meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar sobre os invertebrados que fazem parte do grande reino Animalia. Esse conteúdo faz parte do grande tema Vida e Evolução e está voltado para alunos do 8º ano do ensino fundamental. O objetivo principal dessa aula é permitir que o aluno possa identificar os diversos filos de animais invertebrados e reconhecer algumas das suas principais características. Mostrando aqui novamente uma figura que eu mostrei na aula anterior, os principais filos do reino Animalia estão aqui, apesar de existirem mais de 30 filos nesse reino. Aqui nós temos os poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos pertencentes são vários filos, que pertencem a um grande grupo que chamamos de invertebrados para fins didáticos. E o grupo dos cordados nós não estudaremos hoje, estudaremos na próxima aula os cordados dos quais nós fazemos parte. Vamos começar com o filo dos poríferos. Aqui uma imagem de um porífero. Os poríferos são representados principalmente pelas esponjas, né? E aqui nós temos uma esponja muito bonita. Bom, então as esponjas em geral têm habitat aquático. Existem esponjas de água salgada e esponjas de água doce também, mas são de ambiente aquático, habitat aquático. O corpo das esponjas possui poros, porque esses organismos eles se nutrem com a água passando por dentro deles através desses poros, e aí eles conseguem retirar os nutrientes da água. Esses organismos têm simetria radial, que foi explicada na aula anterior, ou seja, vários planos de corte vão gerar sempre dois lados iguais nesses organismos. Existem casos de esponjas que não têm simetria, então não existem dois lados iguais de qualquer forma que você cortar, mas vamos considerar, de uma maneira geral, radial. Sustentação desses organismos é feita por espículas e redes de espongina. Essas espículas podem ser feitas de material calcário ou de sílica. E as redes de espongina são uma espécie de tecido de sustentação parecido com o nosso tecido conjuntivo. A digestão desses animais é intracelular, então é feito dentro de células, né? Os poríferos, eles têm uma respiração por difusão, eles não têm nenhum órgão, nenhum tecido capaz de puxar o ar e tirar o ar. Difusão basicamente quer dizer que esse ar vai entrar do meio que ele está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Na verdade, para ser mais específico, a gente está falando da entrada de oxigênio nas células desses animais. Então, se tem muito oxigênio do lado de fora da célula, esse oxigênio tende a entrar naturalmente. A excreção desse animal também a circulação antes, ele não tem circulação. É o animal considerado mais simples do reino Animalia. A excreção desse animal. Excreção, nós também falamos da última aula, é quando aquele ser vivo ele tem uma forma de jogar fora os produtos tóxicos da sua digestão. A excreção também é feita por difusão, como eu disse, é um animal muito simples. Então, quando a célula fica muito cheia de excretas ou de resíduos tóxicos provenientes da digestão dele, naturalmente vai passar para o meio que está menos concentrado desse produto, ou seja, vai jogar para fora da célula. Vai passar naturalmente para o lado de fora da célula. A reprodução dos poríferos pode ser sexuada e assexuada. O porífero ele tem uma capacidade muito grande de regeneração. Então, se você cortar um porífero, o corte que você fez dele pode gerar um outro porífero, pode gerar uma outra esponja. Além disso, outra forma assexuada, eu estou falando de formas assexuadas, é uma forma que se chama brotamento. Então, ele pode gerar um pequeno broto, como se fosse um galho, mas lembrando que a gente está falando de animal e não de plantas, e esse broto, então, pode cair no chão e gerar outro porífero, outra esponja. Mas também existe reprodução sexuada nesse animal. A reprodução sexuada, ele basicamente libera os seus gametas na água, que vão se encontrar
com os óvulos de outra esponja e vão gerar aí uma nova esponja. O sistema nervoso desses animais é ausente, ou seja, ele não tem sistema nervoso. Muitas vezes o aluno pergunta assim, todo animal tem cérebro? Esse animal aqui sequer tem sistema nervoso, ok? Agora vamos falar dos quinidários. Veja que imagem bonita também. Quando a gente pensa em quinidário, é interessante a gente lembrar das famosas águas-vivas, né? As medusas, que são chamadas de águas-vivas. Bom, essas águas-vivas então representam os quinidários. Como exemplo, além das águas-vivas, nós temos as anêmonas e os corais. O habitat desses animais também é aquático e alguns são móveis e outros sésseis, ou seja, alguns são capazes de se movimentar e outros não. Outros estão presos em rochas ou em algumas superfícies no fundo do mar. Os móveis são as medusas, que a gente conhece como água-viva, e sésseis seriam os pólipos. O pólipo, na verdade, é uma fase da vida das medusas. E aí, isso já define o corpo. Então, a gente tem o corpo pólipo e medusa. A medusa é a água-viva dessa forma aqui que a gente viu ali na figura, e o pólipo é como se fosse uma água-viva invertida, que está séssil, que está numa superfície no fundo do mar ou do rio, caso no fundo do mar em geral. A simetria desse animal também é radial. Se você imaginar uma água-viva vista de cima, você vê basicamente um animal redondo, visto de cima. Então, se qualquer corte que você fizer nele, você vai ter dois lados iguais. Sustentação. Bom, a sustentação está presente nos corais. Aqueles corais que estão no mar, eles possuem uma sustentação de calcário, um material feito de calcário, e a digestão desses animais pode ser intracelular e extracelular. Os quinidários, então, eles já têm boca. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouquinho no sistema digestivo, no tubo digestivo. Então, eles já têm boca, só que eles não conseguem fazer a digestão toda fora das células. Parte da digestão é feita dentro das células do quinidário. A respiração desse animal também é por difusão, assim como nos poríferos. A circulação também é ausente ou pode ser por difusão, ou seja, ele não tem vasos sanguíneos também, não tem vasos condutores ali de nutrientes e de oxigênio. A excreção é feita por difusão, assim como nos poríferos também. A reprodução pode ser sexuada e assexuada. Então, esse animal também pode se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Sistema nervoso também é ausente. E aqui tem uma observação importante. São os primeiros animais com tecidos. O tecido, ele nada mais é do que um aglomerado de células que pode desempenhar algumas funções. Por exemplo, o quinidário, ele tem um revestimento, ele é revestido, igual nós somos revestidos por pele. Então, você pode pensar aí que ele tem um tecido de revestimento. Mas ele não chega a formar órgãos, ok? Ele já tem tecido, porífero não tinha tecido nenhum, só que aqui ele não forma órgãos ainda. Vamos falar agora dos plateumintos, o terceiro filo aqui, em ordem evolutiva do reino animal. Aqui está representado uma figura de uma planária, que é um plateuminto de vida livre. Temos outros exemplos, o esquistossomo, que causa a esquistossomose, que é uma doença, é uma verminose, né? Uma doença causada por vermes. Então, o esquistossomo é um verme que causa essa doença. Temos a tênia também, a tênia que pode ser transmitida através de ingestão de carne de boi ou de porco contaminados. A tênia também é um verme causador de doenças para seres humanos. Mas a planária é o principal exemplo desse grupo. A maioria dos seres desse grupo não causam doenças para seres humanos. O corpo desses indivíduos ele é achatado. Então, ele não é redondinho, ele é achatado.
A simetria é bilateral, então você consegue fazer apenas um plano de corte. Se você fizer um plano de corte numa planária, você vai ter dois lados iguais e só tem aquele plano de corte pronto, não tem vários planos de corte. A sustentação do corpo é ausente, é um organismo que vai ter um corpo mole, exceto pelo fato de que ele é cheio de líquido e cheio de células. A sustentação basicamente dele tem a ver só com aquele líquido e a célula, mas ele não tem uma sustentação de calcário, uma sustentação de sílica, não tem nada disso. É considerado ausente. A digestão. Esse organismo aqui tem um tubo digestivo incompleto ou ausente. Só que repare que aqui nos plateumintos já surge um tubo digestivo, só que ele é incompleto. O que é um tubo digestivo incompleto? É um tubo digestivo que só tem boca. Portanto, se ele tivesse um tubo digestivo completo, ele teria boca e ânus. Um tubo digestivo, ele então começa na boca e vai terminar no ânus. Isso é um tubo completo. Os plateumintos, então, eles só têm tubo digestivo, as planárias têm tubo digestivo incompleto, que é o nosso principal exemplo, e existem alguns que o tubo digestivo é ausente. A respiração é por difusão, ou seja, o oxigênio entra e sai no corpo desse animal sem que esse animal precise de fazer nenhuma atividade. Isso não é uma respiração ativa. O oxigênio entra naturalmente no corpo desse animal. A circulação também é por difusão. A excreção é por difusão, mas aqui tem uma estrutura chamada de protonefrídeos, que já é uma forma primitiva dos nefrídeos. Nefrídeos, a gente pensa em néfron, a gente tem que pensar em funcionamento como um rim, mas não pense que isso é um rim igual de um ser humano. Isso aqui a gente está falando de protonefrídeo, nem chega a ser um nefrídeo. São algumas células, uma estrutura formada por algumas células, que já tem um papel ali de excreção, mas é uma estrutura muito simples. A reprodução desses organismos pode ser sexuada ou assexuada. Vou destacar aqui que ele tem capacidade de regeneração também. Então, na forma assexuada, se você fizer um corte no meio de uma planária, cada lado dessa planária vai formar uma planária nova. É uma forma. E sexuada, onde há trocas de gametas. O sistema nervoso desse ser vivo é ganglionar. Então, aqui é a primeira vez que surge um sistema nervoso ganglionar, certo? Os quinidários não tinham sistema nervoso, os poríferos não tinham. Isso é uma característica importante, e as características importantes eu estou marcando aqui de amarelo. Uma outra observação, são os primeiros com órgãos. Então, quinidários também não tinham órgãos, tinham tecidos. Porífero não tinha nem tecido nem órgão. Agora, já os plateumintos, eles vão ter órgãos, é o primeiro grupo de animais que possui órgãos. Agora, esses órgãos são, esse animal ele é acelomado. O que é isso? Dizer que ele é acelomado, ou seja, não celomado, significa que ele não tem uma cavidade, ele não tem cavidades que protegem o órgão, os órgãos dele. Então, os órgãos dele estão em contato direto com o tubo digestivo e estão em contato direto também com o revestimento deles. Esses órgãos, então, estão protegidos basicamente pelo revestimento desses animais. Agora vamos falar de nemateumintos. Mais um grupo aí. Temos como exemplo lombrigas, que é o causador de uma doença chamada ascaridíase. Temos ancilostoma, que é capaz de causar o amarelão ou ancilostomose. A filária, que é capaz de causar ao ser humano a doença filariose. Eu coloquei esses como exemplo, mas não quer dizer que todos são parasitas de seres humanos. O habitat desses animais é mais diverso, pode ser aquático, pode ser terrestre, e os que eu citei acima são parasitos, que são a minoria. O corpo é filamentar, a simetria deles é bilateral, assim como das planárias. Não tem tecido de sustentação. A digestão é feita por um tubo digestivo completo. Isso aqui é muito importante nesse grupo. Agora você tem um tubo digestivo completo. Você tem boca e ânus
nesse animal. Observação, eles são pseudocelomados. Eles não têm, os plateumintos não tinham celoma, esses aqui já têm uma cavidade próxima ao revestimento deles, ou seja, quando a gente pensa em revestimento em seres humanos, a gente pensa em pele. Eles têm outro revestimento e próximo ao revestimento eles têm, entre o revestimento e os órgãos, ele tem uma cavidade que vai ajudar a proteger esses órgãos. Por isso são chamados de pseudocelomados. Respiração é difusa, circulação é difusa, excreção é difusa, que eu já expliquei aqui o que é difusão. A reprodução sexuada. Então, todos os organismos do filo Neumatelmites têm reprodução sexuada e o sistema nervoso é ganglionar. Um detalhe, a partir de Platelmintos, que nós vimos que tem sistema nervoso ganglionar, todos os outros que vamos estudar aqui têm sistema nervoso ganglionar. Agora os anelídeos, que são representados principalmente pelas minhocas. Tá? Aqui é uma figura de uma minhoca. Então nós temos minhocas, sanguessugas. O habitat desses animais também varia, pode ser aquático, terra úmida e existem alguns casos de parasitos. O corpo é filamentar e segmentado. Aqui é o primeiro animal que tem segmentos no corpo. Quando a gente olha para uma minhoca, a gente vê que ela tem vários anéisinhos, ela é dividida em várias partes, são segmentos. A simetria desse animal também é bilateral, não tem sustentação e o tubo digestivo dele é completo também, tem boca e ânus. E, finalmente, um grupo que é celomado. Agora, os órgãos deles, eles têm uma proteção, além do revestimento. Você tem um revestimento. Entre o revestimento e os órgãos, a gente tem uma cavidade que ajuda ainda mais na proteção dos órgãos. E esses órgãos ainda não estão em contato direto com o tubo digestivo. Então, a gente diz que esse celoma ele é verdadeiro, é um celoma completo, que protege os órgãos tanto em relação ao revestimento, ao meio ambiente, e também não estão em contato com o tubo digestivo. Tem respiração cutânea e branquial. Cutânea é feita pelo tecido de revestimento, branquial é uma espécie de tecido especializado em capturar oxigênio e mandar para o corpo desses animais. A circulação é fechada, ou seja, aqui você já tem vasos sanguíneos. Minhocas têm vasos sanguíneos. A excreção é feita por nefrídeos, que é um tipo de rim bem rudimentar. Reprodução desses animais é sexuada e, como eu disse, todos têm sistema ganglionar, desde plateumintos. Os moluscos representados aqui por caramujos, caracóis, lulas e polvos, tem habitat muito diverso, aquático, terrestre. O corpo deles já é dividido em cabeça e pé e eles têm a massa visceral. A simetria é bilateral, então você só tem um corte neles, você consegue formar apenas dois lados iguais no corpo dele. Só que aqui já surge um tecido de sustentação que é a concha. A concha, então, é um exoesqueleto, mas é um exoesqueleto incompleto. A concha não fica ao redor do corpo inteiro, apenas parte do corpo. E aqui também tubo digestivo completo, respiração por brânquias, circulação pode ser fechada ou aberta, aberta sem vasos sanguíneos, fechada com vasos sanguíneos. Excreção, ele tem glândulas especiais, que também fazem uma função de rim, um rim rudimentar. Reprodução sexuada e sistema nervoso, nós já estamos acostumados. Os artrópodes são o maior grupo que existe, são representados por aranhas e insetos. O habitat dele é muito diverso. Eles têm patas articuladas, aqui é a grande novidade. E outra novidade, um exoesqueleto de quitina que cobre o corpo todo. Vamos pensar nas novidades. Patas articuladas e exoesqueleto de quitina são as novidades desse grupo. Aqui também nós temos respiração de várias formas, mas um destaque também para a excreção por túbulos de Malpighi, que é um sistema de excreção mais complexo do que os dos demais. E, finalmente, o último grupo, o dos equinodermos representados pelas estrelas do mar. Nós temos, então, as estrelas do mar e ouriços do mar. Esses animais têm uma sustentação diferente dos outros. Ele tem endoesqueleto de calcário,
é uma espécie de esqueleto interno e não externo, igual nas conchas de moluscos. E o maior destaque que eu gostaria de dar para esse grupo é que eles são os primeiros deuterostômios. Eles são os primeiros organismos vivos que têm uma semelhança grande com nós seres humanos, que é no desenvolvimento embrionário. Essa semelhança é que no tubo digestivo dele, ele é formado primeiro o ânus e depois a boca. Nós, seres humanos, também somos assim. Forma o ânus primeiro, depois a boca. Os anteriores, que têm tubo digestivo completo, primeiro forma-se a boca e depois o ânus. Os pontos principais vão falar, então, que poríferos não possuem tecidos, quinidários têm tecidos, plateumintos possuem órgãos, são os primeiros, nemateumintos primeiros são os primeiros a possuir sistema digestivo completo, anelídeos possuem circulação fechada e nefrídeos, moluscos já têm exoesqueleto, que é a concha, os artrópodes têm túbulos de Malpighi e patas articuladas, e os equinodermos deuterostômios. Esse é um assunto gigante, isso aqui trata apenas de um resumo, vale a pena procurar por mais informações nos livros. Desejo a todos bons estudos.